amigos do canal Detetive Vascaínos, ótima noite a todos. Está começando agora o Giro no Ar, o seu boletim completo, sem fake news e recheado de informações concretas sobre o Vasco. O Vasco que viaja amanhã para Natal a fim de jogar um amistoso no sábado contra um time uruguaio e com provável mudanças e testes. Enquanto isso, a diretoria tenta alinhar os seus primeiros reforços para serem apresentados antes da janela, que já está batendo na porta. Um deles, praticamente fechado, o volante Thiago Mendes. Você vai ficar a par dos detalhes dessa possível chegada e o que podemos esperar sobre esse jogador que dispensa comentários em relação à parte técnica, mas suscita aí dúvidas sobre a parte física. Vamos destacar também a procura por um atacante. O executivo Edmar Lopes segue debruçado no mercado, de olho em peças que ele tinha colocado no radar e em outras, como cartas na manga. Foco segue sendo aí atletas jovens, promissores, que possam qualificar o poderio ofensivo da equipe do Fernando Diniz. Isso e muito mais eu vou te contar já, mas antes eu te peço aquela moral de sempre, larga o like, e pro vídeo aí, compartilhe, mostre que você gosta do meu trabalho e vem comigo nessa se juntar ao canal. Bom, meus amigos, aqui nesse projeto não há espaço para fake news ou notícias sensacionalistas, muitos perguntando aí sobre os futuros investidores da SAF do Vasco, que tem saído muitas notícias por aí, investidores A querendo injetar dinheiro, investidor B interessado em criar fundos. Olha, só fala aqui de coisa concreta. Notícias fantasiosas, teorias, eu tô fora. Então vamos focar por hora no que está por vir em termos de Vasco, dentro das quatro linhas e no mercado. O time embarca amanhã para Natal, onde no sábado às 17 horas vai jogar na Arena das Dunas, né? Um amistoso contra o Montevideo Wanderers, time da primeira divisão uruguaia. Será o primeiro jogo após essa longa pausa promovida aí por conta do Mundial de Clubes, onde o Fernando Diniz vai poder observar melhor o que o seu elenco extraiu do período de treinamentos. Foram treinos de muita intensidade, de muito ajuste ofensivo, defensivo, troca de posições, fundamentos de controle de bola, posse e construção de jogadas. O Diniz acredita que o Vasco tem tudo para repetir nesse jogo, um pouco mais do que produziu contra o São Paulo naquela vitória. É bem verdade que esse jogo terá outra característica, já que a ideia é observar melhor os atletas e promover mudanças e testes. Dois jogadores já estão fora dessa partida. Um por problemas familiares, que é o Lodi Augusto, né? Que está lá na sua terra natal em Angola, cuidando da sua mãe doente, e o outro por ordem contratual, Felipe Coutinho, esse sim com um peso maior, porque é um jogador que é um dos pilares do Fernando Diniz. O Coutinho ainda negocia sua rescisão com o Aston Villa e, como ainda não acertou, não pode aí assinar o seu novo vínculo com o Vasco. Ficará de fora se preparando, foi liberado aí desse compromisso diante do Botafogo e justamente para se planejar, né? Diante do Botafogo dia 12, e no clube há essa esperança aí para que nesses próximos dias haja esse denominador comum entre o jogador e o clube inglês, para que o novo vínculo seja assinado com o Vasco. O Diniz deve aproveitar essa ausência para promover mudanças na equipe. Ele tem a possibilidade aí de recuar o Nuno e colocar um jogador no ataque, ou simplesmente optar por um jogador com outras características, como o Paulinho, o Jair, que já entraram em outras oportunidades. E nesse treino aí de amanhã, a gente já vai ter aí alguns indicativos. Bom, meus amigos, vamos prosseguindo e falando de mercado da bola do Vasco. Temos boas novas e nas últimas horas o Vasco avançou com os representantes do volante Thiago Mendes e praticamente fechou a contratação do jogador. As partes já tinham chegado a um denominador comum sobre números, né, nos dias atrás. Ainda não temos a confirmação sobre valores exatos, já que o Thiago tinha um salário muito alto e havia pedido inicialmente a outras equipes algo na casa de R$1 milhão mensais. O Vasco não vai pagar esse valor e a princípio acertou aí um pagamento de luvas que serão diluídas ao longo do contrato com o clube. Há metas que o jogador precisa alcançar para que receba também um bônus extra no salário. O Vasco quer inicialmente ter o Thiago Mendes aí por cerca de 1 ano e meio no máximo, até porque ainda paira uma certa incerteza, né, de que ele possa entregar aí fisicamente, já que vem de uma liga de baixa intensidade e de uma lesão que o prejudicou muito desde o ano passado. Mas a tendência é que ele assine mesmo por cerca de 2 anos e meio. É o que se cogita nos bastidores. Provavelmente o Vasco deve ter abaixado consideravelmente o salário do jogador para ceder aí em termos de contrato, aumentando esse vínculo.
Esse é o primeiro reforço da era de Mar Lopes, que já conhecia o jogador desde os tempos do Lille da França. O executivo acredita que, por ele estar com o passe na mão, é uma ótima oportunidade de mercado e poderia qualificar o meio-campo, que precisa de alguém ali com mais postura e solidez. A sua versatilidade, já que joga tanto de 5 como de camisa 8, também fez a diferença nessa escolha. Isso sem falar, claro, na sua experiência. Um jogador tarimbado aí, 33 anos, e ficou 8 temporadas no exterior, então tem tudo para acrescentar. A única ressalva, como já falei, é na questão física. Há esse temor, mesmo que de forma bem diminuída. A tendência é que o Thiago chegue aí até o final de semana ao Rio para exames médicos e, consequentemente, a sua assinatura de contrato aí até o início da próxima semana, né? E que acredita que seja anunciado e se juntando assim ao grupo atual do Vasco. Minha opinião sobre essa contratação, galera, olha, tecnicamente ninguém discute. Se tiver saúde, vai contribuir e elevar a qualidade do time. Mas confesso que estou preocupado com essa questão física, ainda mais num elenco onde já temos jogadores com mais de 30 anos e que vem apresentando um certo desgaste por conta da maratona de jogos. Mas as informações são de que o jogador está com vontade, o próprio Diniz é um expert em recuperar jogadores, e veremos aí como será esse plano de jogo com o Thiago, que só jogou 11 jogos esse ano lá no Catar e vem de uma liga menos competitiva, né? O próprio Coutinho veio de lá também e a gente viu as dificuldades que ele teve para recuperar o seu ritmo de jogo. Como eu falei, eu não discuto a sua qualidade técnica, mas também não posso deixar de me preocupar com essa situação física, até porque o próprio elenco do Vasco já deu mostras que precisa de saúde e jogadores que se doem aí 100%. Vamos aguardar. Eu estou tentando, inclusive, trazer aqui um profissional que tem acompanhado o Thiago Mendes lá no Catar para falar aqui para a gente, né, poder tecer mais detalhes sobre como atuou recentemente o jogador por lá. Agora eu quero ouvir você, e aí o que achou desta contratação do Vasco? O Thiago Mendes é um bom nome para reforçar o clube? Vai agregar? Está preocupado também com o aspecto físico? Então comente e participe. Bom, vamos prosseguindo, dando ênfase agora a outra prioridade do Odmar Lopes, que é a contratação de um atacante de lado. O Odmar está no mercado desde a semana passada, recorrendo aos nomes que indicou o Vasco e considera importantes para a atual conjuntura. Como eu já tinha informado desde sua chegada, o Odmar tem essa característica de apostar em jovens talentos. Considera que esse é um leque interessante que o Vasco deveria investir. E por isso, né, que ele elencou vários jogadores do mercado sul-americano que podem ser úteis ao trabalho do Fernando Diniz. Por hora, ele segue debruçado no mercado internacional e a maior dificuldade talvez seja da questão da grana, né? Os jogadores que têm sondado tiveram grandes investimentos por parte dos seus respectivos clubes de origem. E o Vasco tem essa premissa de priorizar um empréstimo, no máximo um empréstimo como opção de compra, pagar lá na frente. E um desses jogadores que o Admar observa, já foi falado ontem, é um ponta equatoriano, o Alan Minda, né, que pertence ao Cercle Brugge da Bélgica. Não houve proposta ainda, mas o avanço pode acontecer nos próximos dias. Há outros nomes na mesa que a gente tenta descobrir também e que são ligados ao mercado sul-americano, principalmente em relação à Colômbia e ao Equador. Hoje, inclusive, tentei o dia todo ter uma resposta do clube belga na figura do novo diretor de futebol, um mexicano que está ocupando esse posto. Eu consigo o contato dele com amigos do meio jornalístico, porém nenhuma das minhas mensagens que eu enviei foram respondidas até esse presente momento. Ou seja, o clube belga, que segue tentando fugir da degola, por hora opta aí pelo silêncio sobre essa questão, né, de que somente há um aceite de uma venda definitiva ou se há essa possibilidade, né, de um empréstimo para um clube que estiver interessado no jogador. Mas eu sigo tentando, meus amigos, e caso eu consiga, eu atualizo para vocês aqui ou nas minhas redes sociais. De qualquer forma, galera, o Vasco está com esse planejamento de fechar antes da janela com um atacante, da mesma forma que fechou aí com o Thiago Mendes. Para que assim que abrir a janela, os jogadores já sejam registrados e possam estar aptos para os próximos compromissos do clube. Ainda mais se vier do exterior, que a burocracia é maior, né? Tem a questão de visto do trabalho, família, documentação. Então, quanto mais cedo essa contratação for definida, mais rápido essa peça estará à disposição do Fernando Diniz, que está aguardando ansioso aí as opções. Ele até ganhou 2 reforços caseiros esses dias, né? Que são o David e o Garoto Estrela. Mas são jogadores que vêm de um longo tempo parado. Por mais que estejam treinando bem e evoluindo, não vai ser da noite para o dia que serão assim colocados, né? Há todo um cuidado e por isso é preciso de jogadores mais prontos.
Bom, galera, eu estou colocando então um ponto final nesse boletim de hoje. Agora deixo com vocês todos os comentários, vamos interagir juntos. Agradeço demais sua companhia e amanhã a gente se vê de novo. Valeu demais!